como explicarmos crianças bem novas que parecem já ter tendência para gostar de coisas do outro sexo? Tipo meninos que gostam de brincar de boneca desde de criança e coisas desse tipo assim. Bom, a gente falou sobre aquelas duas razões que o mundo dá para a causa homossexual, né? Eles dizem do determinismo biológico, que nasceu assim, dizem que foi influência do meio, mas o que nós entendemos a partir da Bíblia é que o homem tem essa natureza pecaminosa, essa condição espiritual da depravação total. Nós somos criados por Deus como homem e como mulher, são dois sexos que Deus criou, mas a partir do momento da queda, o pecado entra no mundo e ele distorce o modelo original do Criador masculino e o modelo original feminino, e ele começa a produzir a partir dali então variações, ele começa a produzir problemas. E eu acredito sim que alguém pode nascer, por exemplo, com alguma deficiência que gere algum desvio para o lado homossexual, alguma coisa. Por exemplo, eu tratei um caso de um menino de 18 anos que ele fez a escolha homossexual, e a gente estava cuidando dele nesse momento para ajudá-lo a se livrar da homossexualidade, mas ele não produzia testosterona. O corpo dele nunca produziu testosterona. Ele não nasceu mulher, mas ele nasceu sem a testosterona, que é um hormônio tão importante para o homem, né? E para o desenvolvimento da masculinidade, da voz. Então ele tinha voz fina. Então isso não diz que ele é uma mulher ou que ele deve ser homossexual, mas essas falhas biológicas que acontecem podem gerar uma inclinação para o mal, ou uma inclinação para a homossexualidade, mas são falhas biológicas por causa do pecado. Assim como uma criança pode nascer com uma doença, assim como uma criança pode nascer com câncer, assim também pode nascer com uma falha biológica que leve ela a uma inclinação. Mas eu não acredito que nasça homossexual, mas sim que isso é uma falha por causa do pecado. Eu queria falar uma coisinha que eu estava pensando no que o Tiago falou, e hoje à tarde me veio uma ideia, só queria lançar e de repente a gente discutir isso. Me parece que ao longo dos últimos anos, principalmente com a preparação do movimento feminista antes do movimento homossexual, o que acabou acontecendo na nossa sociedade foi criar contextos nos quais os desajustados conseguem finalmente pertencer a alguma coisa. É interessante isso. Eu acho impressionante como o que a sociedade proporcionou àquela pessoa que se sente desajustada porque tem voz fina, não parece másculo, talvez não tenha muita força física, é que finalmente ele pode dizer: ai, agora me encontrei. Porque criaram um espaço para isso. Então, a pecaminosidade está anterior àquilo que a sociedade fornece. É que a gente tem o desejo de pertencer. A gente tem o desejo de pertencer a um grupo. E a gente faz o que for necessário pertencer. Como o espaço está aberto, isso faz com que mais pessoas procurem. Eu estou falando isso porque a homossexualidade teve a história da humanidade toda, a gente sabe disso. Mas parece que o número hoje é tão grande que você começa a questionar: o que está acontecendo? Todo mundo agora. E aí o argumento de todo mundo é: não, sempre teve, que agora estão saindo do armário, não é? Não, na verdade é que agora os espaços estão sendo abertos para que a pessoa que antes que se achava desajustada diga: agora sim, agora eu acho que eu pertenço a um grupo. E eu acho que isso mostra como nós somos cativados pelo nosso desejo de pertencer, e aí nós vamos e cedemos a essas fraquezas. Isso vale para a mulher que acha que não é tão feminina assim e que resolve então ser máscula, vale para o menino que não é tão másculo assim e que resolve ser homossexual e assim por diante. E o que eu somaria tudo isso que foi dito, né? É que a gente também vive uma crise de estereótipos, entre aspas, né? Acho que até a pergunta reflete um pouco isso, né? Porque hoje você vê no dia a dia as pessoas dizendo na nossa sociedade que esse negócio de quem disse que a menina tem que brincar de boneca e que o menino tem que jogar futebol, né? Quem disse isso? Então há essa quebra de todos os estereótipos, e aí a gente começa a ver que abre-se um lugar para os desajustados, e a gente começa a ver que começa a bagunçar a cabeça dos supostamente ajustados. Então há uma epidemia de homossexualidade, né? Sem perceber que alguns estereótipos precisam ser preservados. Eu não estou dizendo necessariamente o futebol e o brincar de boneca, mas estereótipos de masculinidade e feminilidade não são de todos ruins. Muito pelo contrário, né? Existe algo que é absoluto, que nos faz
que pertencem à identidade masculina, e existem valores absolutos que pertencem à identidade feminina. Cabe a nós, como igreja, pensar quais são, cultivá-los e protegê-los. Então, é lógico que a gente não vai chegar ao ponto de você não gosta de futebol, então você é uma menininha ou você tem tendências homossexuais. Por favor, longe disso. Mas nós temos sim aspectos da liderança, nós temos aspectos de uma força que transcende a força física e que pertence ao homem e deve ser sim cultivado, né? E a gente está perdendo isso. E isso é importante, principalmente porque o que nós vemos em termos de papéis dentro do casamento, por exemplo, reflete Cristo e a igreja. Então eu fico imaginando 200 anos para frente, quando toda essa ditadura LGBT, vamos supor que ela, no cenário apocalíptico, né, ela é bem sucedida, anula-se quase que por completo as diferenças entre gêneros na nossa sociedade. E alguém encontra uma Bíblia numa escavação de uma nova linha de metrô, e eles abrem Efésios 5, e aí eles falam, Cristo amou a igreja, e depois eles veem, o marido deve amar a esposa. Eles não vão ter ideia e parâmetro do amor de Cristo pela igreja, porque não há distinção entre marido e esposa. Então esses papéis eles precisam ser preservados e cultivados, e creio eu, desde essa tenra idade, inclusive, não estou dizendo com relação à boneca, mas a boneca é algo forte, porque ela ecoa um dos papéis da mulher de ser boa dona de casa. Boa dona de casa. Não significa Amélia, mas significa que ela é uma boa dona de casa. Às vezes é Amélia. Não sei se eu estou sendo controverso ou não, mas esse é o ponto, né? Então a gente vai precisar preservar sim alguns estereótipos e começar a cultivar na cabeça de meninos que ele vai crescer para ser homem, e cultivar na cabeça de meninas que ela vai crescer para ser mulher. Não confiar nos seus desejos, você não é o que você deseja, você é o que Deus disse que você é. E quando Deus disse que você é? Há um tempo atrás era muito simples, pessoal. Eu não vou entrar em detalhes, mas dava para ver se a criança era um menino. Dá para ver, ok? E tem esses casos que são distorções, né? São exceções, eles são reais. E são uma tremenda incógnita pastoral, são pessoas que sofrem, e sofrem por quê? Porque o pecado transcende só uma escolha moral que você faz, ele arruinou tudo. Nosso corpo aguarda a redenção final, em que esse camarada vai ser liberto disso também. Então o corpo dele não o faz pecar, mas o corpo dele é uma ferramenta de tentação, isso é fato. Isso é por isso que alguns não lutam com isso, mas lutam com o alcoolismo, por exemplo, né? Eu não sei porquê, é um mistério, tem toda uma gama aí tudo, mas enfim, né? Tem coisas para a gente pensar, de preservar estereótipos. Se Deus lhe fez homem, como é que você sabe disso, né? Seu corpo grita XY, você é um homem, você vai precisar aprender a ser homem. E isso não significa os estereótipos da nossa sociedade, quantas meninas que você pega, nem o videogame que você joga. Significa aprender o papel de um homem num futuro lá e crescer nele. E a mesma coisa a mulher.